boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao Museu Nacional de Arqueologia. Vou aqui ligar. Pensei que estava ligado. Já está. Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao Museu Nacional de Arqueologia para este segundo lançamento do livro Arqueologia, Património e Museus do nosso querido colega e ex-diretor desta casa e amigo, Dr. Luís Raposo, mas, como imaginam, segundo, mas é como se fosse primeiro, eu já explicarei. É que em cada lugar é sempre o primeiro. É com particular gosto que cumprimento naturalmente a mesa, o autor, o Luís Raposo, o editor, Fernando Monteferro, o Dr. José Moraes Arnaud e, naturalmente, o professor José da Encarnação, que ali está. Passarei a palavra ao longo da sessão, mas queria, sem demorar muito, dizer algumas palavras nesta primeira intervenção, que combinámos, e depois algumas no final. Não tirar, naturalmente, deixar a oportunidade que os nossos convidados usem e abusem do tempo que lhes destinamos. Em primeiro lugar, gostaria de vos dizer que tive a oportunidade, como muitos de vós e outros, estarem na apresentação da Casa do Alentejo e não podia deixar de desafiar o Luís, e vamos tirar os doutores entre nós os dois, como sempre fazemos, deixar o Luís, quando nos estamos juntos, convidar o Luís Raposo, nosso diretor, para vir aqui lançar o livro no segundo momento do lançamento pós a Casa do Alentejo. A Casa do Alentejo era dele, a Casa do Alentejo era o que ele queria fazer perante o seu público, num espaço que diz muito, também um espaço de todos, e o segundo lançamento tinha que ser aqui no museu, onde iniciou funções em abril de 81, onde se apresentou neste fim de semana, dia 1, no feriado, mas onde foi diretor durante 17 anos, e não foi um diretor qualquer, nenhum diretor é qualquer, como vocês imaginam, mas este particularmente não foi um diretor qualquer, e isso será, obviamente, referido ao longo desta sessão. Portanto, eu queria agradecer muito ao Luís Raposo, que teve, e sei que tem, porque várias pessoas comentaram comigo, muitos convites para começar a apresentação do livro em diferentes locais, onde tem antigos alunos, que hoje são gestores culturais, arqueólogos, ou sítios que lhe dizem muito, que as reações têm sido espontâneas, e é compreensível, porque há uma grande intervenção no território nacional também que se pode medir aqui neste livro. Portanto, queria agradecer muito ao Luís ter aceitado e compreendido e querido que o segundo lançamento fosse aqui, que é praticamente o primeiro. E o Fernando Monteferro também compreende isso, este meu gozo por estarmos hoje aqui. Seria muito difícil, e termino esta primeira nota com esta ideia, seria muito difícil compreender que este não fosse o local do lançamento, do segundo lançamento, após esse grande lançamento na Casa do Alentejo. E, portanto, quero-vos dizer que estou muito feliz, e sei que o Luís está muito feliz, e todos, a equipa do museu que está aqui, estamos muito felizes com o facto de ser aqui. Segunda nota é para o espaço onde estamos. Penso que muitos de vós estavam preparados para subir a longa escadaria até lá acima, mas não, é aqui. Porquê que é aqui? É aqui porque trabalhámos muito para desmontar a exposição dos ídolos, 4 dias seguidos de intenso trabalho com a equipa de Alicante, e eu encontrei aí a oportunidade para homenagear o Luís num sítio onde o Luís foi muitas vezes feliz e onde fez feliz muitos de nós, que foi no local onde iniciou em 1997, com a exposição dedicada a Leceia, um ciclo único na história deste museu. É mais uma linha que se acrescentou à história desse museu. O Luís comentava uma vez, há pouco tempo comigo, fui convidado para um programa da doutora Marta Lourenço no Museu de História Natural, e ele diz: achei piada estar-me a ver nas tuas palavras. E eu pensava nesta frase, quando agora preparava esta pequena intervenção inicial, deixarei outras para o final, mas é um facto. Há linhas que os diretores acrescentam na sua gestão. Podíamos falar de muitas, certamente os meus e os nossos queridos convidados vão falar de algumas, e portanto eu não adiantarei muitas agora, porque no final, aquelas que não forem ditas, eu sublinharei. Esta é uma delas. Leite Vasconcelos nunca fez nenhuma exposição temporária. Manuel Heleno nunca fez nenhuma exposição temporária. Fizeram outros, o Dr. Francisco Alves fez exposições temporárias, mas há um projeto de exposições temporárias trazendo o país ao Museu Nacional de Arqueologia num Portugal democrático, e levando o Museu Nacional de Arqueologia
a um país através da cedência de coleções para muitos projetos municipais. A linha de trabalho que nós hoje continuamos, tivemos aqui a exposição de Lolé, é uma marca da gestão do Luís Raposo, a partir de 97, com a exposição Licei. 25 exposições depois, com municípios, com governos civis que já não existem, é o caso de Viseu e outros, e aqui recordo obviamente o Inês Vaz, João Luís Inês Vaz, num dia em que também uma colega nossa que trabalhou aqui neste museu e amiga de muitos que estão aqui partiu, a Susana Correia. É um facto que aqui começou uma linha de trabalho nova no Museu Nacional da Arqueologia que se acrescentou às outras linhas de trabalho. Eu podia citar muitas outras para o Consulado de Luís Raposo, ou seja, por exemplo, a reaproximação do arqueólogo português e do Museu à Imprensa Nacional Casa da Moeda. Eu podia falar longamente sobre isso. E outras, que falarei mais adiante. Mas esta é uma linha. E, portanto, Luís, quando conseguimos afinar os cronogramas entre a desmontagem dos ídolos e esta exposição, só houve que pôr um pouco uma iluminação mais condizente com este espaço belíssimo e substituir na alcatifa o desenho do enterro da sepultura de Montelírio, e temos uma sala ótima, polivalente, para a apresentação da exposição. Portanto, estarmos aqui é dedicado ao Luís a pensar nas vezes em que ele foi feliz aqui e fez feliz muita gente por esse país fora. Eu, particularmente, também fui muito feliz aqui, uma vez que inaugurámos aqui Cascais há 5.000 anos, quando eu estava a dirigir o Departamento da Cultura da Câmara de Cascais. Ao mesmo tempo, pouco tempo depois, se inaugurava a presença romana em Cascais, na Torre Oca. Um comissário aqui presente, o professor José de Encarnação, foi um dos comissários dessa exposição com Guilherme Cardoso. Portanto, isto para vos dizer que tem este simbolismo, esse espaço. Sem mais demoras, porque há outras coisas para dizer e outras pessoas para falar, e no final voltarei a usar da palavra. Feita esta introdução, ia passar a palavra ao nosso amigo Fernando Monteferro, que não sei se quer falar daí, o nosso diretor, se quer falar daqui, está à sua vontade. Falas daí? Sim. Então toma lá o microfone. É preciso microfone? Falas melhor. Tá. Falamos sentados? Sim. Não entendi. Ok. Então, muito boa tarde a todos. Não vou ocupar-vos muito da minha palavra, porque naturalmente estamos interessados em ouvir aquilo que o autor tem a dizer, assim como o professor José de Encarnação e o professor Luís Armon, para além do José Armon, assim como o Dr. António Carvalho. Não tinha percebido o simbolismo desta sala, mas por aquilo que o Dr. António Carvalho referiu, penso que tem todo o cabimento, não só esta apresentação fazer-se aqui no Museu da Arqueologia, mas precisamente nesta sala que tanto a respeito diz então ao nosso amigo Luís Raposo. Eu queria dizer-vos que é com grande orgulho que publico este trabalho, porque conheço, enfim, não sou da área da arqueologia, nem dos museus, mas conheço um pouco toda a sua atividade ao longo da sua vida e fico muito satisfeito quando recebi a proposta para publicar este livro, que contém, digamos assim, um resumo de todos os seus trabalhos ao longo de 50 anos. Eu diria que a arqueologia não é nem os museus, nem o património, nem a cultura, não é com certeza a mesma, desde que o Dr. Luís Raposo começou a intervir e com muito afinco, sempre com muita convicção, sempre muito incisivo nas suas declarações em tudo aquilo que se impunha. Eu diria até que, por vezes, há pessoas que é uma pena serem marginalizadas porque têm uma opção política um bocadinho diferente daquilo que está na moda, daquilo que são as gerações que se apresentam no nosso tempo, e pessoas como o Dr. Luís Raposo, é uma pena, pronto, no caso, enfim, como diretor do museu, fez aqui um trabalho excelente e todo o trabalho interventivo que fez. Mas, muito provavelmente, ele poderia ter feito um trabalho em prol da cultura e em prol de todos os profissionais da cultura, se não tivesse havido, digamos assim, este impedimento dele ir mais longe em termos de direção política, em termos de alguma Secretaria de Estado ou mesmo Ministério, porque não? Não queria adiantar muito e, com certeza, todos vós, quando lerem o livro, percebem perfeitamente que, muito provavelmente, nem todos acompanhámos, não é, todas as suas intervenções ao longo deste período.
Mas percebem perfeitamente que estamos, de facto, perante um homem ímpar, um homem que teve, ao longo da sua vida, sempre, digamos assim, um desígnio de lutar pela cultura, de lutar pelos agentes da cultura, de lutar pela dignificação de todos aqueles que participaram e fazem do seu dia-a-dia, digamos assim, um horizonte através da cultura para tornar os homens e as mulheres melhores deste mundo. Por isso, não queria adiantar, a não ser dar os parabéns ao Dr. António Carvalho por nos receber aqui neste momento tão importante como é a apresentação desta obra. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. José Moraes Arnold, posso passar o microfone? Quer falar ali ou quer falar da mesa? Não, daqui. Com licença. Bom, posso tirar aqui a mascarilha. Muito boa tarde a todos. Portanto, é com muita satisfação que volto aqui a esta casa, onde, portanto, foi muito importante para a minha geração, porque, portanto, já há muitos anos, talvez há 55 anos ou mais, portanto, abriu, portanto, no tempo, quando era diretor, o professor Fernando Almeida, que foi, portanto, isto marcou muito a minha geração, no seguinte, é que durante muitos anos este tempo da arqueologia esteve completamente vedado, a não ser um grupo muito reduzido de pessoas, cuidadosamente selecionadas por um diretor, o professor Manuel Hileno, que tinha este espaço e as suas magníficas coleções fechado a 7 chaves, para além daquela exposição permanente, que de certo modo ainda materializava o conceito do próprio Leite Vasconcelos, de Museu do Povo Português, que tinha aquelas coleções em que começava, por exemplo, pelas lucernas, até depois a evolução da iluminação, todos os objetos, já quase, desde a época romana ao século XX, portanto, que era o conceito que ele tinha, no fundo, isto era tudo um contínuo, a mesma população, era o Museu do Povo Português, e, portanto, ele fazia remontar as origens do povo português, enfim, aos tempos mais remotos da pré-história. Isto era muito interessante, mas, evidentemente, que para os portanto, jovens candidatos a investigadores, portanto, quer dizer, isso era pouco. Depois sabia-se que havia aqui neste espaço coleções fabulosas que estavam praticamente, tal como tinham vindo do campo, nunca tinham sido estudadas, nem fotografadas, nem avaliadas, e, portanto, lembro-me com grande emoção a primeira vez que no piso superior, onde não havia eletricidade, portanto, se havia uma parte que ainda era aberta aos alunos da faculdade, como é o meu caso, portanto, fui aqui nas suas aulas práticas, e tinha a possibilidade de ver alguns materiais, mas depois havia uma parte, ali mais ou menos a meio, que estava vedada por um tapume. Serapilheira. E, portanto, uma serapilheira, não é? Assim, uma estrutura de serapilheira e tal, e, portanto, aquilo causava uma grande expectativa, havia uma grande expectativa para saber o que é que estaria do outro lado daquela parede. E, portanto, enfim, ficou uma grande emoção, mas também com alguma frustração, que tivemos acesso a olhar para o material que estava nos vidrinhos, tudo aquilo que o professor Hileno tinha sintetizado num trabalho que era um quarto século de investigação arqueológica em Portugal, no qual ele enumerava centenas de sítios arqueológicos que tinham feito, mandado fazer escavações e, portanto, iam desde o Paleolítico até a épocas
mais recentes, e pronto, mas portanto, todo aquele material nós sabíamos que existia, mas não tínhamos pronto, acesso a ver sequer as vitrines em que eles estavam depositados. Mas depois houve uma certa frustração, porque chegou-se à conclusão que muitos desses materiais estavam em código, nomeadamente as 300 andas que o professor Heleno se tinha escavado nessa publicação de ter escavado no Alentejo. E verificámos que havia, uma das principais era a Anta A, não é? A Anta A tinha um material fabuloso, não sei quantas placas, vasos, tudo, um espólio absolutamente fabuloso, mas apenas sabia que era da Anta A. E, portanto, depois havia A, B, C, D e tal, depois às tantas já se tinha juntado o alfabeto, então já eram duas letras, já eram designadas por duas letras. E, portanto, aquilo era uma coisa misteriosa. O professor Fernando Almeida teve esse grande mérito, não é? Estamos aqui na casa de Monleio, é importante também referir portanto, o papel que ele teve, sobretudo na abertura às gerações mais jovens. E portanto, eu agora passaria a falar entre os. Eu entrei para aqui pela primeira vez, teria talvez 20 anos, 18 anos, e depois, anos mais tarde, ainda no tempo do Dom Fernando de Almeida, portanto, esta casa foi aberta a um grupo de pessoas mais jovens, ainda, juntou-se menos de 7 anos que eu. E, portanto, que dará para conhecer, não sei se com 15, 16 anos, e que constituíam aquele famoso grupo de estudos do Paleolítico, um género de grupo de estudos do Paleolítico, que eram, portanto, temos os seus primórdios na cave do Vasco Salgado de Oliveira, aqui na rua da Sinal de Cortes, e depois um dia, o Fernando Almeida ouviu falar e tal, que havia esse grupo e foi lá visitar essa cave, e então convidou-nos a virem para aqui, ocupar um espaço que era antigo, outra torre, não fala, não interessa, portanto, um espaço que tinha sido aí reservado e que estava cheio de gavetinhas, tinha umas gavetinhas, nas quais abria-se uma gavetinha e saíam peças do segundo terço. Abria-se outra gavetinha, caixinhas de fósforos. E de facto, tudo isto era, para nós era uma coisa bastante louca. Portanto, todos nós, da minha geração de Lisboa, pelo menos, estão muito ligados a esta casa, que para nós representa, tem um grande significado. E pronto, mais tarde também tive aqui a possibilidade de estudar algumas coleções, as coleções do Mesolítico, enfim, houve aqui várias histórias, não vale a pena alguns mitos urbanos, aqui assim nos períodos mais revolucionários, não é? Enfim, pronto, mas isso agora por acaso não interessa, estamos aqui para falar e homenagear o Santo Cláudio e conviver e agradecer ao Luís Raposo pelo seu contributo para o desenvolvimento destas três áreas que estão estreitamente ligadas, arqueologia, património e museus, em todas elas, portanto, o Luís Raposo, portanto, praticamente desde os seus, ao final da sua adolescência, que marcou, pronto, também é conhecido já aquele artigo, não é, que depois da origem do Dom Fernando Almeida, ou lá e tal, disse, enfim, as coisas tinham que ser, que ele tinha toda a razão, podia ter razão, mas que as coisas aqui tinham que ser apresentadas de uma forma mais diplomática e tal. E pronto, depois desde aí também acompanhei os seus tempos como investigador na área do Paleolítico, as investigações que fez em Fratel, ligado às gravuras, e depois mais tarde os achados extraordinários da Foz do Mexerrico e todo o trabalho desenvolvido, e depois mais tarde como diretor também acompanhei
aqui o trabalho e foi sempre aqui bem recebido, como todas, aliás, todos os outros arqueólogos. Isto sempre, eu costumo dizer, quando há a Casa da Arqueologia, uma das mais antigas, que é a Associação de Arqueólogos Portugueses, claro, que enfim, também tem o seu papel, mas nessa altura, tanto nos anos 60, final dos anos 60 e início dos anos 70, o Museu Nacional, que era de facto o grande polo, o grande centro de investigação, que atraía todos os investigadores do país. E, portanto, pronto, vou agora aqui falar da portuguesa, mas não posso sempre ter essa. É difícil de falar, não é? Somos colegas e amigos há muitos anos. Ele fez parte de um grupo de alunos que, julgo eu, que me propuseram para assistente de faculdade, não gostavam do professor que lá estava, então achavam que eu é que devia ir para lá, e então propuseram, durante anos anos procurei transmitir o melhor que pude, e também tenho muita honra em ter tido a oportunidade de contribuir para a formação de uma geração, de toda uma geração de arqueólogos que hoje ocupam posições de destaque no meio do milénio. Acontece é aqui uma situação um pouco dramática, que é o facto de quase todos eles terem já ou estarem prestes a atingir o limite de idade e, portanto, a deixarem de poder oficialmente, não é, contribuir para o desenvolvimento da arqueologia em Portugal, para esta luta contínua que é, portanto, que é sempre, já desde quase por natureza diria, que é sempre a panagem destas atividades. Não é? Estamos sempre sobre a arqueologia, continua a ser um contrapoder. Quer dizer, nós, ao defendermos o património, que é tanto bens que são comuns, pomos com frequência em conflito com interesses particulares muito poderosos e, portanto, sempre que conseguimos levar avante e evitar qualquer sítio arqueológico, portanto, não seja destruído, não é? Pela voragem do chamado progresso, não é? Chamado progresso, que nos está a pôr agora numa situação, enfim, a nível mundial, numa situação que todos sabemos, e, portanto, dentro desse espírito de luta, que é a panagem aqui da nossa atividade, o Luís Raposo teve o papel exemplar que está aqui consignado, portanto, neste conjunto de intervenções públicas, que ele teve a coragem, a ousadia e a coragem de publicar, portanto, desde a sua adolescência. E, portanto, é essa a importância. Este não é o resultado, provavelmente, das investigações do Luís Raposo, que isso está nos artigos na bibliografia especializada, mas é sobretudo da intervenção cívica, que é um outro lado da moeda. Portanto, quer dizer, a parte da investigação, para se poder fazer a investigação, é necessário lutar pela preservação do objeto da própria investigação. Não é? E por isso, estas duas facetas, a parte da investigação e a parte da intervenção pública e da defesa do património, portanto, são os dois lados da mesma moeda, portanto, são inerentes à opção que no conjunto, enfim, relativamente reduzido de pessoas assumiram como a sua missão. Isso é um pouco estranho, porque é que as pessoas se dedicam a isso, a essa área, em vez de se dedicarem a outras áreas, provavelmente mais lucrativas e com as proporcionariam uma vida mais tranquila, etc. Isso é uma coisa que talvez os psicólogos
consigam explicar, não sei, mas que de facto é aquilo que nos une, porque esta militância é quase inerente à própria atividade arqueológica. Portanto, nós temos que lutar pelo próprio objeto de estudo. Bom, aliás, isto também é comum a pessoas que se dedicam a outras áreas, ao estudo da natureza, do ambiente, etc., não é? Que têm, uma luta constante pela preservação do seu próprio objeto de estudo. Mas, de facto, é isso que nos une e, portanto, está aqui bem materializado, digamos assim, neste conjunto muito vasto de artigos que foram publicados, que, no fundo, também se permitem uma leitura da própria história da arqueologia em Portugal nos últimos 50 anos. E, pronto, a mim não deixa de ser estranho, uma pessoa que eu conheci muito jovem ainda, não é? Agora já estar aqui, quer dizer, no término da sua carreira. E eu, bom, de um lado, fico satisfeito por poder assistir, por ter apenas mais meia dúzia de anos, ter podido assistir e acompanhar e apoiar na medida do possível, nem sempre estivermos de acordo, isso também faz parte do próprio processo democrático e da investigação. E pronto, e hoje partilhamos com muita satisfação que participe com ele a responsabilidade da gestão da Associação de Museus Arqueológicos Portugueses e do Museu Arqueológico do Carmo. E por isso é mais uma razão para ter toda a maior. Isto é um dia também muito especial, mais do que o lançamento na Casa do Alentejo. Enfim, também me diz alguma coisa, porque a minha família também tem isso no Alentejo, mas de qualquer maneira, aqui na Casa-Mãe da Arqueologia, eu costumo dizer que isto é a Casa-Mãe e a Associação dos Arqueólogos é a Casa-Pai, não é? Digamos assim. Mas, bom, de facto, estas duas instituições continuam a ter grande relevância, grande importância e a ser centrais em toda portanto, a atividade arqueológica. E pronto, para já queria agradecer também ao Dr. António Carvalho, não é? Esta oportunidade de participar desta sessão. Dr. José Moraes Arnold, nós é que agradecemos, porque esta mesa faz todo sentido, como se vai ver no final desta sessão. Muitas mesas podiam ser constituídas, mas esta foi muito comum, o interesse para esta constituição desta mesa entre nós os dois, foi quase espontâneo, porque por todas as razões que são a sua ligação. Queria-lhe agradecer muito a sua intervenção e dizer que também nós, uma geração abaixo, eu principalmente recordo muitas vezes conversas dos anos 80, quando algumas pessoas que eu conhecia começaram consigo a minimizar impactos sobre o património, coisa que hoje é fácil de dizer, por causa da eucaliptização do país e de alguns colegas que trabalhavam na equipa do Dr. José Moraes Arnold. Portanto, partilho, endosso e partilho também essa gratidão da nossa parte, defensores do património, à sua pessoa, cumprimentando naturalmente o Presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses, que faz o favor sempre de estar com esta casa, conseguiu agora recentemente, não é só nesse tempo longínquo da década de 70, mas ainda agora na Instituição dos Ídolos, aliás, Leonás, que esteve connosco, a mais antiga instituição de arqueologia em Portugal, mais antigo museu, na linha da frente dos empréstimos, de modo a garantirmos na expressão nacional. Ficam aqui também os agradecimentos públicos. Professor José da Encarnação, querido amigo, vai ali, posso lá e pôr o microfone? Sim. Professor José da Encarnação dispensa apresentações, mas eu gosto sempre de chamar a atenção que este museu está ligado desde muito cedo e que a sua tese de licenciatura, como se dizia na altura, tem muito por base as coleções deste museu. Falar do grupo de amigos, falar do seu papel neste museu, isso todos seria uma redundância, porque todos sabem que o Professor José da Encarnação e nós está bem para si. Muito boa noite. Perdoar-me-ão que não diga boa noite a todas e a todos, porque esta fórmula que começou a ser utilizada em Portugal é uma fórmula que não tem qualquer sentido do ponto de vista gramatical, vernáculo, linguístico ou o que seja, porque não tem sentido.
Mas, claro, os políticos começaram a falar a todas e a todos, porque é uma questão de género. Eu digo boa noite a todos. Dr. António Carvalho, é um privilégio estar aqui de novo a conversar um bocadinho com todos sobre estes temas que nos ocupam. Bem-aja pelo convite que me fez. É um prazer vir aqui falar do Dr. Luís Raposo. O meu cumprimento também ao meu editor, o Dr. Fernando Monteferro, e louvar-lhe a coragem que ele tem, que Edições Colibri tem tido a fazer livros que, à primeira vista, não vão dar lucro, mas, de certo modo, Fernando Monteferro é também um militante do património, da memória, da história de Portugal, por todo Portugal, porque, na realidade, desde o Minho ao Algarve, tem livros publicados. Uma saudação também muito particular ao presidente da minha associação, de que eu tenho a honra de ser um dos mais antigos sócios, um dos mais antigos sócios vivos. Não sei que número sou, porque ainda não refizeram a recontagem, mas no outro dia fiquei surpreendido por a Associação Portuguesa de Museologia eu ser o número 17, porque significa que já faleceram uma quantidade de pessoas. Ainda bem que nós estamos aqui vivos, e o meu pensamento vai também muito terno para a Susana Correia, que tive conhecimento agora mesmo quando entrei no museu que tinha partido, uma mulher que muito trabalhou, designadamente na região de Beja, pelo património cultural e pela arqueologia. As boas-vindas ao Dr. Luís Raposo. Portanto, há 2 dias que está no reino dos aposentados. Alguém disse há bocadinho que se tratava do termo da carreira. Esquece. É mentira. Para já, porque a gente se conhece. E, em segundo lugar, porque, evidentemente, há aposentados que põem os chinelos e para verem televisão, mas não acredito que isso seja a tua política, como não é a minha, como felizmente não é a de muitos dos aposentados deste Portugal, que, aliás, aqui há tempos vinha a ler que se rendia mais após os 60 anos. E fez-me lembrar aquilo que nós aprendíamos quando andávamos no ensino secundário, que em Roma, na Grécia havia Esparta e Atenas, e havia a Jerúsia e os Arcanos, e aqueles que eram os mais velhos, os de 60 e tal anos, e a gente ficava muito admirado. Estes velhadas, o que é que farão para mandarem nestas coisas todas? Na realidade, hoje em dia, e portanto, faz favor de pensar que é mentira, Ana, é mentira e ele não vai descansar, não tenhas essa ilusão. Eu gostava de referir que portanto, teve o privilégio de, exatamente na altura em que se aposentou, fazer o livro das suas recordações todas, das suas memórias todas. Isso nós, os mais velhos, estamos a conseguir fazer um pouco mais tarde. Eu só estou agora a conseguir. Arqueólogo, homem do Museu Nacional de Arqueologia, cidadão do património. E a gente hoje tem assim uma pequenina preocupação, porque não sabemos se vamos falar do homem ou do escritor, se vamos fazer a apresentação do livro ou vamos fazer uma homenagem ao Dr. Luís Raposo. Vamos fazer as duas coisas simultaneamente. Arqueólogo, já aqui o Dr. Arnaud referiu todo o seu trabalho na Foz do Enxarrique, na região de Fratel, mas eu acho que, no fundo, acabou por se perder um arqueólogo. Perdeu-se um arqueólogo, mas ganhou-se um homem do património. Como homem
do Museu Nacional de Arqueologia, ainda que, segundo penso, eu não fui ver, mas segundo penso, não tenha o curso de Museologia, portanto não é oficialmente um museólogo, mas compreendeu perfeitamente o que significava ser diretor do museu, que é, fundamentalmente, neste momento, duas vertentes, a da investigação e a da divulgação. E, neste aspecto, na sequência do que o Dom Fernando Almeida, nosso saudoso mestre, fez e continuou a ser feito depois, o Dr. Luís Raposo abriu o museu a todos os arqueólogos que efetivamente quisessem a trabalhar as coleções que existiam aqui. E isso é extraordinariamente importante e nem vale a pena insistirmos muito mais. Além da investigação e esse apoio aos investigadores, a divulgação das coleções. E nesse aspecto, não só pelas exposições de que há pouco se referiu, e foram muitas e muitíssimo importantes, também aí abrangendo praticamente todo o país, desde Viseu, falava-se há bocadinho, mas temos Tavira, temos Lolé, enfim, um conjunto admirável de exposições. Eu estou-me a lembrar, agora, a olhar para esta sala toda um bocadinho negra, de uma vez em que o Dr. Luís Raposo me disse assim, sabes, criticaram-me muito. Sim, mas criticaram-me porquê? A exposição era uma exposição sobre inscrições funerárias, sobre ritos funerários. E então não é que ele pediu o apoio de uma agência funerária. Bem, parece que ia cair do Carmo e a Trindade. Foi um dos aspectos em que o Dr. Luís Raposo teve uma sensibilidade extraordinária de concitar o apoio das outras entidades, por mais estranhas que parecessem, como esta era a Sérvia Luz, passa publicidade, portanto, de arranjar apoios um pouco por toda a gente, por todo o lado, atendendo a que, de facto, o dinheiro que se tem é sempre realmente muito pouco. Esta enorme ligação, por conseguinte, ao país. O cidadão do património. Há sempre uma relutância por parte de quem exerce determinadas funções, e eu posso referir-me desde logo, em primeiro lugar, aos professores universitários, designadamente aos professores catedráticos, que têm tinham até há pouco tempo, agora já é um bocadinho diferente, mas tinham até há pouco tempo uma grande dificuldade em vir para os jornais, em apresentar-se em público, porque, enfim, tinham lá uma aula muito grande, falavam de cátedra. Pois, o que, na realidade, o Dr. Luís Raposo fez foi vir imediatamente para a rua. Portanto, venceu essa habitual relutância e começou a dar conta daquilo que se fazia e do que numa verdadeira militância era necessário fazer. O que passa dos textos que nos apresenta e que são como que uma história vista por ele, mas sem dúvida nenhuma é uma visão que pode ser subjetiva, mas tem muito de objetivo na medida em que apresenta as várias fações, as várias vertentes de um problema. Um homem sempre extraordinariamente atento, extraordinariamente bem informado. Eu, ao reler alguns dos textos, disse assim, este homem sabia tudo, tinha o conhecimento do diploma que saiu, do diploma que está a ser preparado, etc. Eu não acredito no acaso e, portanto, quando pensei em que deveria dizer algumas palavras sobre o livro, eu pensei para comigo, eu não vou, para já, não vou ter disponibilidade de tempo para ler agora, de uma sentada, esta Bíblia, como dizia o Dr. António Carvalho, isto é uma verdadeira Bíblia, inclusivamente devido ao formato. E então, achei que podia pensar, assim, numa página. E disse, olha, vou ler a página 133, sem ter a menor ideia
do que é que tratava a página 133. Fui lá. E então, achei, como disse, não acredito no acaso, e por conseguinte, o tema aí abordado é um tema que continua a ser da maior utilidade, e eu percebo que, de facto, era um tema que valia a pena nós gastarmos mais 3 ou 4 minutos sobre ele, justamente para mostrar como é o Dr. Luís Raposo nos seus escritos. O tema é, claro, falou do Museu dos Coches, bateu 325.000 vezes na Secretaria de Estado da Cultura ou no Ministério da Cultura, ou a ausência do Ministério da Cultura, inclusivamente, a certa altura, já não houve nem Ministério, nem Secretaria de Estado, e havia uma coisa, eu ponho entre aspas, uma coisa, embora tenha o maior apreço pelo senhor que o era, havia uma coisa que se chamava Secretário de Estado. Não era nem Secretaria, era Secretário de Estado. Eu digo assim, mas desculpa, há aqui qualquer coisa que não está certa, mas pronto. Estas mentes iluminadas políticas que não têm o tal Conselho de Anciãos que tinham os de Esparta e os de Atenas, depois resolvem fazer estas coisas assim curiosas. E claro, o Dr. Luís Raposo catapulou-os, dava-lhes imediatamente em cima. Portanto, o que se trata aí é do uso dos detectores de metais. Então a cena é a seguinte: imaginem que um trabalhador rural desempregado é aliciado, ou por iniciativa própria, ou por um doutor urbano, ou por um comerciante espanhol a usar o detector de metais. Imagina, portanto, que eu estou a sintetizar a página 133. Imaginem, portanto, que ele descobre qualquer coisa. Descobre ou porque na sua agricultura ocorreu essa descoberta, ou porque utilizou o detector de metais. Por conseguinte, o que é que ele vai fazer? Se foi o doutor urbano que lhe indicou que usasse o detector de metais, ele vai avisar o doutor urbano. Se foi um comerciante, ele vai avisar o comerciante. Mas pode acontecer que ele, em vez disso tudo, em vez de falar com esses dois, fale com um arqueólogo. Mas, evidentemente, diz-lhe ao senhor arqueólogo: e quanto é que me paga? Qual é a questão agora? O que é que o arqueólogo pode fazer? 3 hipóteses, diz o Dr. Luís Raposo. Embora a primeira ele não diga aquilo que eu vou dizer em seguida, que é assobia para o lado como o Carlão. Assobia para o lado. Segunda hipótese é denunciar. A terceira hipótese é negociar. Desde que haja de um lado, portanto, a informação concreta das circunstâncias do achado e, por outro lado, o arqueólogo consiga uma recompensa monetária para quem achou e quem vai entregar. Cito: devo agora afirmar, sem subterfúgios, que, quando surgiram, optei decididamente pela última via indicada. Não estou disso arrependido. Porquê? Porque, se fosse para um antiquário, a determinado, ou melhor, se essa peça acabasse por ser vendida, a determinado momento estava no antiquário e era apresentada, logicamente, como uma, cito, uma herança de família sem exata indicação da proveniência e condições do achado. E aí, por parte das entidades oficiais, a aquisição seria pacífica, na medida em que, pronto, era uma coisa de família, não havia problemas absolutamente nenhuns. O que acontece é que ficava mais caro. Repito, eu estou a sintetizar o que o Dr. Luís Raposo escreve. Ficava mais caro, portanto, prejuízo do ponto de vista financeiro. Segundo, prejuízo do ponto de vista científico, porque acabava por não saber nada. Era uma herança de família, algo que vinha de onde, não sabia exatamente de onde é que tinha vindo. Mas podia-se optar pela denúncia. Sim, pois.
e quantas coisas depois não se perderiam para sempre se fosse por aí. Muitas mais acabariam por nunca verem a luz do dia e nunca chegarem ao conhecimento dos arqueólogos. Portanto, tudo isto seria uma intolerável injustiça cometida com este trabalhador rural e toda a população ao ver que um tal dano patrimonial era objeto de sanção, quando por todo o lado prossegue impunemente a destruição maciça de sítios arqueológicos esventrados através de poderosas máquinas para se fazerem olivais, para se fazer a reflorestação. Digo-vos que eu fiquei abismado, que há dias que fui a Beja e antes de chegar a Beja era olivais, amendoais, olivais, com rega pé a pé e antigamente dizia-se correr Seca e Meca e olivais de Santarém, agora não. É correr Seca e Meca e olivais de Beja, Alentejo, por aí adiante. Quantas coisas se não perderam efetivamente. Portanto, sem que ninguém efetivamente intervenha. E o Dr. Luís Raposo opta pela melhor solução, a do bom senso. E eu estou convencido que também ele agora, ao iniciar a sua aposentação, vai pautar todos os seus dias por esta noção de bom senso. Parabéns pelo livro que nos legou e estou convencido que, além de fazeres bem, efetivamente, em ir apresentá-lo em vários sítios para que esta semente, de facto, caia em bom terreno e se reproduza. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, confesso, não sou como malogrado o nosso grande admirado presidente Sampaio, que quando começava a falar quase que lhe vinha sempre a lágrima ao canto do olho, mas sinto-me um pouco comovido também pelo que eu vi antes dos meus caríssimos colegas, amigos, um deles mesmo professor, formalmente, o outro mestre, no sentido mais nobre do termo, porque é pessoas com quem nós aprendemos, pode ser no contexto formal ou, as mais das vezes, devo dizer, no contexto até informal. Portanto, isto está na casa em que estou, portanto, nesta casa. Eu já escrevi, entre o muito que tenho escrito, como tem sido dito, também já escrevi que é talvez difícil para quem não vive aos museus em geral. E, em concreto, este museu em particular, entender como é que uma casa com esta antiguidade, já em 1893, tem até hoje, ao dia de hoje, 8 diretores, incluindo já o Dr. António Carvalho, que me sucedeu. Como é que é possível que em tanto tempo só tenha havido este número de diretores, não é? E que, inclusive, nestes 8 eu estou a incluir 1 ou 2 ou 3 até, que foram, em algum caso, num caso ou 2 pelo menos, por menos de um ano. Portanto, em circunstâncias muito, digamos, agitadas, de agitação de épocas. Portanto, diretores daqueles que foram durante, assim, diria mais de uma década, ou muito tempo, até foram menos, foram bastante menos. Isso é qualquer coisa anómalo, diria. Para mim não é, no meu conceito, mas anómalo, diria, no conceito que temos hoje em dia de permanente rotação, de florilégio, digamos, de uma superficialidade muito grande em relação às coisas e às pessoas também, ainda mais grave. Portanto, o Dr. Leite Vasconcelos e também a Lina foram novos diretores durante décadas e, portanto, preenchem muito esse espaço, esse período de tempo. Mas depois o Dr. Dom Fernando Almeida, o professor Dom Fernando Almeida, que foi o que eu conheci, os anteriores não conheci pessoalmente, também o foi,
o diretor não chegou a uma década, mas foi durante um tempo significativo, sobretudo marcou muito a nossa geração, mais até os meus colegas que falaram antes de mim, mas de algum modo a minha também. E pronto, depois o Francisco Alves também esteve num período largo no museu, eu e agora o António Carvalho também já leva uns bons anitos de trabalho para esta causa, para esta casa e para esta causa. Bom, e portanto, esta é uma maneira de estar na vida. Há bocadinho o Fernando Monteferro, com muita simpatia, falava na admiração de não haver outro tipo de desafios ou outro tipo de que me tenham sido feitos ou que eu tenha querido aceitar, ou tudo isso. É curioso porque também uma jornalista do Público me fez nos últimos dias uma grande entrevista, que suponho que sairá brevemente, me perguntava a mesma coisa. Porquê é que não teve outro tipo de ocupações mais políticas, no sentido mais estrito do termo, ao nível governativo, a nível mesmo de direção-geral? Nunca lhe fizeram convites. Eu devo dizer, não é matéria que sim fizeram, não é? Mas eu não achei que nunca devia aceitar esses convites. Não por questões de princípio, mas por questões do pacote completo que vinha com esses convites. Eu prefiro a independência de poder dizer o que penso a ter que calar quando acho que não devo calar. Portanto, em termos breves, não entrarei em mais detalhes, foi uma opção consciente. E toda a minha vida, em termos do que é expresso neste volume, de 600 páginas, quase, aproximadamente 600 páginas, foi uma opção consciente. Evidentemente, eu diria, creio que dizia também na Casa do Alentejo, não dizia a jornalista, já não me lembro, várias coisas agora nos últimos dias, que não me considero inepto ou incapaz de perceber as nuances da subtileza da relação social. E, portanto, eu saberia muito bem que era o momento da minha vida como posicionar para poder obter determinados resultados, em termos de lugares, ou de cargos, Portanto, não foi por uma falta de sensibilidade ou incapacidade de avaliar as situações, foi por opção consciente. Se, por exemplo, eu me dediquei muito mais sempre ao movimento associativo do património, da arqueologia, do património, e também dos museus a partir de certa altura, assumindo completamente as responsabilidades que eu entendo que deve ser as de um dirigente associativo, que são desde logo a independência e, em segundo lugar, a qualificação, a competência. Ambas as coisas são dramáticas na nossa sociedade e no nosso movimento associativo. Muitas vezes não é independente, porque as mesmas pessoas exercem de lugares que são, na minha opinião, na minha época, incompatíveis, de chefia, do aparelho de Estado e dirigentes associativos, designadamente. E, noutros casos, também, é uma pecha da nossa sociedade em geral, como eu escrevo no último artigo do livro, que o Fernando ainda conseguiu colocar um mês e meio antes do livro, é de setembro já, muitas vezes as nossas discussões são, mesmo ao nível associativo, que é lamentável, do tipo de conversa em café. De café. Dizer mal, que é sempre mais fácil do que construir. Portanto, a qualquer militante do associativo, cidadão que se interessa por uma causa, seja ela qual for, e maximamente se for dirigente associativo, é mistério, é fundamental que estude os dossiês, que tente, quanto possível, aprofundar as matérias. Não é que tenhamos que ter a solução técnica para tudo o que achamos que está mal, de modo nenhum. Mas temos é que nos debruçar o mais possível sobre os assuntos e, de algum modo, contribuir para a sua solução, mas que não seja pela nossa advertência em relação ao que está mal, esclarecida. De resto, essa é uma das funções da Associação dos Arqueólogos Portugueses desde a origem. Nos estatutos da Associação dos Arqueólogos Portugueses ainda está uma frase que pode ser mal interpretada, que é colaborar, se não estou em erro, ou com os poderes públicos na solução dos problemas da arqueologia. Não é bem os termos, não são exatamente estes, mas é parecido com isto. E é isso que deve ser o movimento associativo. É colaborar, ajudar, mas, evidentemente, numa posição de exigência cívica. E essa sempre tem sido também a minha opção, não é? E faço não só em relação, procuro fazê-lo, não só em relação aos poderes, ao poder, podemos assim, para ser mais abstrato, mas também aos nossos meios, à nossa envolvência. Eu lembro uma vez o José da Encarnação me dizer que tinham em Coimbra, não sei se o professor Dr. Alarcão, não sei mais quem, mas tínhamos de Coimbra, em Coimbra, os nossos colegas de Coimbra, gozado muito do texto que eu escrevi sobre falar ecologicamente correto. Lembraste-te disso? Que está em um outro livro que eu fiz com o António Carlos Silva, A Linguagem das Coisas. E aí era muito virado para o nosso meio, e para os modismos do nosso meio, para aquilo que eu entendo também como não sei de arqueólogos, e para historiadores em particular, mas de arqueólogos. Portanto, e nos museus a mesma coisa, não é? Ainda recentemente, alguns dos mais aproximados, eu não sou museólogo, não sou conservador, sou arqueólogo,
e recentemente, diria, tercei armas numa batalha que muito incompreendida pela generalidade dos meus colegas dos museus, que é de eu considerar que para ser diretor do museu não é preciso ser museólogo. É preciso sim conhecer bem as coleções que o museu trata. Também não tem que ser arqueólogo para ser diretor do Museu de Arqueologia. Até pode ser um gestor, vejam bem. Tem que ser alguém que conheça muito bem as coleções, o universo, a substância da matéria de que trata o museu. E, portanto, isso tende, um certo corporativismo, tende, na minha opinião, a desumanizar e a estreitar aquilo que é a missão nobre, neste caso dos museus, mas em geral das nossas várias áreas de intervenção social. Bom, o livro, como foi dito pelos meus colegas e pelo editor, é de facto uma compilação, não de todos, mas de uma grande quantidade, diria da maioria, das minhas intervenções. Vão desde a primeira, precisamente em outubro de 1971, faz agora precisamente 50 anos, fez em outubro, já estamos em novembro, e no Comércio do Porto. E um texto que eu fiz para o Comércio do Porto, porque tinha participado num congresso juvenil de arqueologia no Liceu Garcia Lorca, do Porto, e devido às intervenções que eu lá tive, provavelmente já não lembro o quê, muita guerrilhas, não sei como, um jornalista que estava a cobrir o acontecimento perguntou-me se eu não queria escrever qualquer coisa. E eu quis, escrevi, claro. E chamava-se, para os títulos são sugestivos porque de algum modo poderiam ser de agora. Chamava-se O Estudo da Pré-História em Portugal, já há muita ciência em todo o mundo, civilizado, entre nós continua a ser só em teoria. Hoje já não é assim. Já estamos melhor. E o segundo, que no caso aspecto como é que eu pude escrever, em dezembro de 71, no Teatro de Lisboa, também não conhecia ninguém no Teatro de Lisboa, escrevi, por minha iniciativa própria, tirei as fotografias nos depósitos de Carene, que ilustram o texto, e mandei uma cartinha para o Teatro de Lisboa. E depois fiquei até muito espantado, porque teve 2 páginas completas, não sei se centrais, mas completas no Teatro de Lisboa, o texto e as fotografias. E chamava-se Um Passado Sem Futuro, ponto de interrogação. O muito que falta em Portugal à arqueologia e aos arqueólogos. E aí falava, por exemplo, não havia curso superior. Já. Isto também quer dizer o seguinte, como aliás no caso do Alentejo procurei acentuar. Não obstante o meu espírito crítico, que é intenso, e de procura de independência, de rebeldia mesmo, cidadã, eu procuro ser construtivo e positivo. E, por exemplo, não tenho nada a visão de que nada evoluímos, ou que evoluímos pouco, evoluímos muitíssimo. Para já temos democracia quando tínhamos ditadura. Essa é uma divisão absolutamente fundamental. Mas, por exemplo, ao nível do ensino superior, temos cursos, temos uma excelente formação para a arqueologia atualmente em Portugal. Ainda devia ser mais prático, eu acho que sim, que devia ser. Mas já não é alfarrábica, como eu dizia neste texto, que é uma cultura alfarrábica que não interessa aos estudantes. Aquilo que se ensinava nas faculdades. Portanto, já não é assim. Já se formam arqueólogos com muita qualidade, como nos museus também, etc., como em geral nas diferentes áreas. Portanto, inclui-se bastante. Também nesse texto falava nos regulamentos de escavações arqueológicas, que não havia. Não havia nada, o que havia era só para alguns eleitos, amigos dos amigos, etc., etc. Também se melhorou bastante quanto a isso. Temos uma legislação de regulamentos, também podemos sempre criticar, e obviamente devemos, mas estamos a anos-luz do que era antigamente. E também uma terceira dimensão que eu assentava há 50 anos no Teatro de Lisboa, que é a própria existência da profissão de arqueólogo e das condições. Foi por isso que o Dr. Fernando Almeida me chamou ao museu. Eu frequentava o museu desde os 14, 15 anos. Aqui no museu, em calções, provavelmente ainda. Era do liceu. Os meus colegas mais assisti, não só, ajudei, participei na transferência da CAF, junto ao Instituto Superior Técnico, que falava hoje Arnaud, para aqui, para o museu, para a sala que o Dr. Fernando Almeida reservou ao Guedes. Aliás, um dos aspectos do livro é a reportagem que eu fiz nessa altura para a revista, para um jornal, para o suplemento juvenil do jornal, que era o Jornal do Regime, aqui Regime, que era o Época. Portanto, aliás, colegas meus como o Zé e outros mais velhos do que eu até gozavam comigo nessa altura, e eu não tinha plena consciência do sentido do gozo, da profundidade do que estava em causa, não é? Porque ao mesmo tempo que escrevia para a Época, escrevia para o Diário de Lisboa e pronto, calhava. E uma das reportagens juvenil, uma coisa juvenil de jovens, e uma delas que fiz foi precisamente aqui com o Guerra, que é um documento histórico muito interessante, com fotografias das galerias aqui principais e tudo isso, de nós todos, com o Vítor Oliveira Jorge, que era o dinamizador principal do grupo e o fundador, podemos dizer, do grupo, à frente, e, enfim, o Eduardo Cunha Serrão, saudosíssimo,
que nos dava o benefício de ser o nosso mestre, que cá está, um mestre informal, um economista, que nunca foi professor e que nós aprendemos muito mais com ele em aspectos da arqueologia e sobretudo da vida do que na faculdade. E, portanto, isso foi em 71. E desde aí até hoje, há pouco e pouco, de facto, houve 2 ou 3 momentos importantes de opção na vida que eu tive que ter, para além desses de nunca ter procurado ter até me escusado a desempenhar funções que, a meu entender, fossem limitativas em excesso da minha liberdade. Evidentemente, todos sabemos como nos comportar em público, portanto, temos limites, nós impomos a nós próprios autolimites na relação social e sabemos que há coisas que se podem dizer num certo ambiente e outras não. Obviamente, não somos homens das cavernas, igual do Paleolítico, não é? Portanto, temos consciência disso. Mas cada um gera esses limites à sua liberdade naturais que existem como melhor entende. E eu, francamente, nunca estive disponível para não dizer aquilo que penso quando entendo o que deve ser. E, designadamente, termos públicos. Mas houve realmente 2 momentos, talvez, importantes de opção na minha vida. O primeiro foi em 80, quando viemos para o Museu Nacional de Arqueologia, com o Francisco Alves à cabeça, e nós, que chamavam, o meio chamávamos os Jovens Turcos. Isso foi na sequência do Congresso Nacional de Arqueologia que houve em Faro, num ambiente de governo de AD, de direita, do Sá Carneiro, mas com um secretário de Estado que era um homem, um historiador, claro, uma cultura imensa, mas meio louco, podemos dizer, que era Vasco Brito Valente, que por ter conhecido o Dr. Francisco Alves até no maio de 62, em França, portanto, nos contextos turbulentos, resolveu, e por indicação do Dr. Jorge Larcão também, preciso muito importante aqui o papel do Dr. Jorge Larcão, resolveu convidar o diretor do Museu Nacional de Arqueologia e revolucionou completamente o que o Museu Nacional de Arqueologia foi uma revolução completa, completíssima, que se fez. E isso foi uma opção na minha vida, porque nessa altura eu já era professor orientador na escola, no ensino secundário, preparatório e secundário. Estava a gostar muito do que estava a fazer na escola, no ensino. Tinha percorrido os andares todos, em 5 anos, entre 75 e 80, percorri os graus todos, desde professor provisório com horário completo, até professor metodólogo, orientador ou formador de professores, como era na altura, e gostava muito das discussões que tinha coisa da alçada e com outros, portanto, colegas que nos reunimos todos os dias, praticamente estávamos em convívio, e hoje são muito amigos da alçada, entre outros. E, portanto, foi uma opção. Mas o apelo da arqueologia foi mais forte e vim para o museu, porque nunca o tinha deixado. Apesar de ser professor, continuava sempre a fazer escalações no verão, tudo isso continuava a ser. Essa foi uma opção. Depois, uma outra opção importante na minha vida foi em 1996, 96 já, quando o ministro Carrilho me convidou para, e era por convite, não era por concurso, me convidou para diretor do Museu Nacional de Arqueologia. Se virem diante disso no livro, aquela década entre 80 e 90 há muito poucos textos ali publicados, há alguns mas poucos. Porque é uma década em que eu passei muito mais tempo no campo do que na cidade. Eu dentro do museu, quando entrei para o museu, sempre fiz questão de preservar o meu espaço como investigador de Paleolítico, para a história de Paleolítico. Sempre me deram também essa possibilidade. Mas sempre tive, e tive inclusive com a pessoa com quem eu mais aprendi em museus, informalmente, foi aquela com quem mais tive tensões. Foi a Adila Larcão, a doutora Adila Larcão. Tivemos grandes discussões, azedas às vezes, embora com ela nunca pode ser azeda, porque ela tem uma linguagem, uma maneira de ser, mas do meu lado, veementes e azedas, e nem eu, na altura, no momento, sabia o quanto estava a aprender. E já lhe disse isso. E ela fez o favor também de dizer que também ela não esperaria que eu tivesse a carreira que tive depois, em termos de dedicação aos museus. Porque ela via, como todos me viam, entre 80 e 90, sensivelmente, como o homem do Paleolítico, do campo, do fechar-se em sua vida com as pedras, coisas desse tipo. E era esse o meu futuro. Ao contrário, alguns possam imaginar, eu nunca tive como projeto de vida vir a ser diretor do Museu Nacional de Arqueologia. Só que houve em 95 o episódio do Corro. E isso alterou completamente os dados eu escrevi, um texto que está no livro, que há um AC e um DC, antes e depois do COA.
E as circunstâncias da mudança de governo, com o governo socialista, com o engenheiro Guterres e com o ministro Manuel Maria Carrilho, levou a que, e o Dr. Francisco Alves ter-se dedicado à sua principal, na altura, já medida dos olhos, que era a arqueologia subaquática, levou a que neste museu houvesse a possibilidade a necessidade de encontrar um diretor, e fui convidado, não conhecia o Dr. Carrilho, não sei como, mas como expus muito na Batalha do Pô, admito que isso tenha causado também algum impacto em termos do novo governo, o governo socialista, me terem convidado. Mas eu não tenho, aliás, menos de um ano depois de ser nomeado diretor do Museu pelo Manuel Maria Carrilho, já ele me estava a querer demitir. Disse-me mais tarde a Raquel Henriques da Silva, com quem eu tive uma relação, continuo a ter, uma relação absolutamente extraordinária, que ela só me disse, teve a elegância de só me dizer, muitos anos mais tarde, que isso ocorreu e que ela disse que ao Sr. Ministro pode demitir o diretor do Museu Nacional da Arqueologia, mas primeiro demite-me a mim. E isso foi por isso que continuei, depois fui atravessando vários governos, de esquerda e de direita. Para mim, por exemplo, teve na Casa do Alentejo o Pedro Roseta, que é amigo do museu e é um grande amigo pessoal que eu admiro muitíssimo, de quem divergi, que critiquei muito como ministro, mas tenho um enorme apreço por ele, não é? Portanto, e com quem trabalhei muito bem, como trabalhei com todos. Portanto, para mim, é como os presidentes de Câmara do país, mais ou menos como eu tenho andado todo. Nem sequer sei que partido são, na maior parte dos casos. Não é isso que me interessa. Interessa-me a militância pelo património, aquilo que precisamos fazer com memória, em benefício da memória comum do nosso país, da nossa terra. Portanto, essa opção de diretor do museu foi uma grande opção outra na minha vida. Teve implicações grandes. Há um texto que eu escrevi em um livro que se chama O Museu como Casa dos Afetos, ou como Centro de Afetos, não lembro agora do título, mas tem a ver com isto, afetos, e onde no primeiro parágrafo eu começo logo, de algum modo, por me dizer o quanto me encontrava e encontro dividido quanto à opção que tomei nessa altura. Território dos afetos. Território dos afetos. Porque, na realidade, e está aqui o caso, um jovem que está a fazer agora um mestrado, já também comentei isso com ele, houve todo um percurso meu que estava a ser feito, designadamente por doutoramento, que não terminei, e que foi interrompido. E já tinha muito feito e muito escrito. O Carlos vai poder beneficiar disso, espero, pelo menos em parte. Algumas coisas são ultrapassadas, outras não. Pois no outro dia mandei-lhe um texto de cerca de 100 páginas no capítulo da tese minha. Inédito, claro, evidentemente, não é uma coleção inédita. Portanto, estava muitíssimo escrito. E foi uma opção. Eu pensei que a opção inicialmente podia ser compatível com continuar esse trabalho, mas depois acabou por não ser, na prática. E quem se trabalha em museus sabe que vai ser, e a nível de responsabilidades nos museus, vai ser absorvido cada vez mais pelo dia-a-dia, pelos problemas, uns imediatos, outros mais estratégicos, que impedem, de facto, a carreira universitária sempre, em termos de compatibilidade. Antigamente isso era possível, mas não é possível. Quando no final do ano me chamou cá para me repreender paternalmente, por causa do que eu escrevi em 71, ele era diretor da faculdade. Isso é que era o seu ganha-pão, o seu trabalho. Depois tinha um subsídio, para vir aqui a Belém ao museu, nem chegava para a gasolina. Dizia-me o Veiga Ferreira, e eu escrevi isso nos jornais, coisa que não se diz. Dizia-me, é verdade, rapaz, mas isso não se diz. E depois também era apresentar associações de arqueólogos portugueses, um dia de vez em quando, porventura ainda menos do que a Belém, não sei. Quer dizer, portanto, era um outro mundo. Esse mundo felizmente acabou. Ser diretor do museu é uma profissão de dedicação completa. Há quase, acho que o levantamento que a Jacinta faz é quase 1 milhar de arqueólogos profissionais neste momento em Portugal. Coisa completamente impensável, nem há 20, 30 anos atrás, não mais do que isso. Portanto, o que eu escrevo, aquele livro dá, de algum modo, senti necessidade de passar a livro, porque a maior parte dos textos são textos de vida curta, de jornal, não é daqueles que, como se costuma dizer, no dia seguinte já estão no caixa de lixo a ser publicado. Não é bem assim, não é bem assim no sentido do impacto que tem. A profissão de jornalista é muito importante. Eu esta semana dizia àquela jornalista que me entrevistou, e mostrei até um artigo de 1982, 83, uma entrevista que me fizeram, uma reportagem que me fizeram, uma entrevista, numa escavação em que eu estava. Esse jornalista, um grande jornalista, que já morreu, David Lopes Ramos, fez, pronto. E aquilo era
tipicamente o artigo de jornal que se lê e passados dias está no caixote de lixo. No meu caso não está, eu guardei, até mostrei agora ao jornalista, mas teve impactos como isto. Uma das maiores colaboradoras, amigas, colaboradoras não posso dizer a palavra, porque ela não é trabalhadora por mim, é mesmo colaboradora, que eu tenho até hoje, e que não está hoje aqui, mas amanhã estará cá, é que é a Margarida Salvador, a Guida, é a filha de imigrantes que viviam no Canadá e que compravam aquele jornal. Pois ela estava numa fase da vida que era sem saber o que fazer. Leu aquele jornal no Canadá, falou com os pais, tinha família, do lado de cá ainda, evidentemente, e resolveu que era cá que tinha fazer o resto da sua aprendizagem superior. E apareceu-me aqui no museu com o recorte do jornal. A dizer, olha, eu li isto, gostava de colaborar e tal. Até hoje, agora. Portanto, há grande impacto e grande responsabilidade. Esta coisa dos senhores catedráticos, como dizia o Figueiredo da Encarnação, é de diminuir a importância do trabalho e daquilo que se publica em imprensa, em revistas de vida mais curta, é um erro absoluto. É um erro de só revela subdesenvolvimento intelectual e cultural. Em alguns casos, revelará também capacidade de escrever curto, que é mais difícil de escrever longo. Não é? Mas, noutros casos, é simplesmente, digamos, atavismo cultural. É muito importante que nós demos a cara, que nós expressemos para os nossos filhos a linguagem que possam todos entender aquilo que fazemos. E, claro, tem sempre um risco, que é uma das coisas que mais me inquieta e que por vezes em sonhos ocorre, e que reaparece, que é da simplificação abusiva. Nós, quando estamos a escrever sobre uma matéria que não é nossa área de profundidade, de especialidade, corremos sempre o risco, e evidentemente que o fazemos, de ser demasiado simplistas na maneira como apresentamos um tema. Isso é gravíssimo. Mas, ao mesmo tempo, é impossível, se nós falarmos só, no meu caso paleolítico, pois cada um falará do seu caso em particular e não se constrói comunidade. Não é? Bom, portanto, não tenho muito mais a dizer, só queria dizer que realmente a partir do dia 1, feriado, mas portanto dia 2, passei a ser, a englobar o Clube dos Reformados, mas também aqui há qualquer coisa, e termino com isto, muito, muito notável e exemplar. É que, como vê, eu deixei de ser diretor do Museu em 2012 e só agora é que atingi a reforma. E foi aqui que eu estive sempre. E diria mesmo que é aqui que vou continuar a estar. Não com a obrigação do livro de ponto, nem com a obrigação de chegar a uma hora e sair a outra, de cumprir horário. É de quando apetecer, porventura menos regularmente. E vou continuar a estar porque me sinto bem. Porque sempre me senti bem com os meus colegas aqui, não é? Todos, alguns estão aqui, muitos, não é? Todos. E porque, de facto, o António Carvalho é um ilustre continuador desta casa, não é? Porque tem um sentido de perenidade, sentido de serviço público e de perenidade a longa distância. E sei, que ele não tem dito, não é uma confidência especial, que tem gosto até, não só tem gosto destes anos que eu aqui tive agora como ainda funcionário, como terá gosto de continuar a frequentar a casa, como eu terei também. Não é? É uma casa que eu entrei em 1980, portanto, é muito tempo, não é? Onde fiz enormes amizades, está aqui o Luís Felipe, está aqui, tantos que eu estou aqui, a Liga, a Maria José, tantos, os outros, peço desculpa, estão por aqui, mas quer dizer, onde recordo com grande saudade alguns que já nos deixaram, antes, acima de todos, como funcionário do museu, a Liga, evidentemente, não é? E, portanto, é a minha casa. E quando nós estamos bem em casa, como é o caso, não é a reforma que nos vai deixar de fazer com que deixemos de frequentar a nossa casa. Muito obrigado, António, porque vais conseguir fazer aquilo que eu consigo. A mim compete-me, obrigado Luís, a mim compete-me encerrar. Eu tinha dito ao Luís que eu tinha que ia fazer algo que é arriscado, eu não devia falar agora, a não ser dizer muito boa tarde, sem dizer a todos e a todos, não é propriamente uma questão política, mas são questões de género. Portanto, não vou discutir o gesto fundamental, porque eu orgulho-me de ter um boletim digital e não uma newsletter. A Sra. Encarnação não deixe na sua consideração. Tinha dito ao Luís Raposo que ia fazer uma coisa arriscada, naturalmente, muito arriscada, primeiro porque o protocolo só me permite terminar, uma vez que ele é homenageado, lança o livro homenageado, e porque eu não queria em nenhum momento dizer algo que
pudesse tocar aquilo que são as intervenções de quem nós convidamos, o editor, o professor José da Encarnação e o Dr. José Moraes Arnold. Portanto, tinha um textinho que foi reduzido a um conjunto de notas por segurança e, portanto, eu terminarei com aquilo que não foi dito. Não repetirei nada do que foi dito, termino com aquilo que é aquilo que me apetece dizer. Com a grande vantagem de eu não precisar deste dia pós-apresentação e do lançamento do livro para dizer ao Luís aquilo que quero dizer. Porque têm sido 9 anos muito, muito interessantes. Eu diria 9 anos de antologia para a própria história da instituição. O que é que eu gostaria de dizer hoje aqui? Gostaria de dizer que, obviamente, cada diretor deixa a sua marca. E o Luís, há bocado referi as autarquias por causa do simbolismo do espaço, poderia referir as comemorações dos 150 anos de nascimento do Dr. José Leite Vasconcelos. Houve um plano que tinha filatelia, que tinha biografias, está aqui, fotobiografia, está aqui a Lívia Cristina, junto com os outros colegas, foi uma das autoras, que teve uma panóplia de edições, um volume fantástico do arqueólogo português, podia falar disso. Podia falar da internacionalização. Há uma marca que se continua neste museu, tem sempre nuances, mas ainda há pouco tempo o Luís partilhou uma sala comigo e eu, perante um conjunto de espanhóis que tinham que comemorar aqui os 10 anos do Regulamento do Património da Humanidade e escolheram o Museu Nacional de Arqueologia para fazer o concerto simbólico, disse que a Lusitânia Romana de origem dos povos não era uma novidade. Podíamos encontrar, digamos assim, uma linha anterior na Aqua Romana. Portanto, há linhas no museu que diretores introduzem, que se acrescentam e continuam. Portanto, eu podia falar da internacionalização. Não vou repetir a questão da investigação e da abertura da investigação, que já foi dito, eu só disse-vos que não ia falar de nada que os outros já tivessem falado. Mas há um dado que hoje aqui não foi dito e que é muito importante. Eu, por acaso, há pouco pensava que o Luís pudesse dizer isso como marcante na vida dele. E não o disse. E, portanto, eu interrogo-me naquele momento, ele não o disse, eu já o tinha escrito para dizer que tem a ver com um momento que eu considero marcante na vida dele e na vida da instituição, que é a decisão pública, a tomada de posição pública pela não passagem para a cordoaria. E, portanto, eu tenho que vos dizer isto um pouco como diretor, mas também como historiador. Ou seja, eu considero que foi absolutamente acertado a tomada de posição, não por um museu novo, não afastando um museu novo, não afastando a possibilidade de uma mudança de sítio, até porque nem era original. Já tinha havido uma proposta de museu para a cidade universitária ou para a ajuda. Nada disso. Foi uma opção pela não mudança para aquele local concreto nas condições que lhe estavam a ser oferecidas. Podia ter morto a instituição. Tu podias ter matado a instituição. Encaixar é fácil, desencaixar é difícil. E, portanto, nós que somos continuadores, nada disto é nosso, isto é como uma corrida de estafetas, nós recebemos a estafeta e é bom que a entreguemos num tempo melhor do que aquele em que recebemos, só assim é que a equipa ganha. É preciso olhar para tudo isto e perceber o que é que esta realidade nos aconselha. Portanto, eu gostaria de acrescentar ao leque de momentos-chave vividos pelo Luís aqui neste museu, com coragem, já foi sublinhado por todos, uma coragem invulgar. Não é fácil, muitas vezes, assumir posições, ou é muito difícil, muitas vezes, assumir posições e sustentá-las, principalmente quando estamos sós. Eu sempre digo esta frase, penso sempre no Churchill sozinho em 1940-41. Que em 44 é fácil, em 40 é muito difícil estar só. E o Luís estava só, tinha amigos, mas naquele momento estava só com a questão da cordoaria e decidiu bem. Na minha opinião, decidiu muitíssimo bem. E isso permite que nós estejamos aqui e não sabemos o que estaria do outro lado de lá. Aqui sabemos o que temos e isso é muito importante. Gostaria de terminar chamando a atenção para algo que implica naturalmente agradecer, e eu agradeço-lhe enquanto diretor, enquanto técnico deste museu, ele ter tido naquele momento a clarividência de ter percebido isso, mas agradeço-lhe também ao longo destes 9 anos, e não lhe vou agradecer a coragem, ou a capacidade de enfrentar causas, ou a coerência. Muitas vezes ela pode-se ver aqui nos textos que se voltam a ler e percebe-se que as frases estão lá e que as estão lá, porque isso tem sido sublinhado e foi sublinhado na Casa do Alentejo, e aqueles como eu tiveram
a possibilidade de ver os dois lançamentos, percebem que eles se complementam, até porque o modelo da Casa do Alentejo é completamente diferente deste. Claro. E quer o Dr. José Moraes Armão, quer o professor José da Encarnação, quer o Fernando Monteferro, permite-me tratar-te assim, já sublinharam estes aspectos. O que eu gostaria de chamar a atenção é para algo muito relevante e muito interessante. É que o Luís toma as decisões, escreve sobre elas, afirma o seu posicionamento e pensa sobre esse próprio posicionamento muitos anos depois, mesmo que não o escreva. Eu, quando estava a ler este livro, encontrei frases que ele me disse em 2012 e que estão em textos de 1997. O que é algo fantástico sobre a questão da coerência. Portanto, o Luís diz, numa entrevista, a propósito da entrevista ao Expresso, diz assim, pergunta-lhe, está satisfeito com o orçamento do museu para este ano? Nunca nenhum diretor está satisfeito, naturalmente. Mas ele, além de falar sobre isso, diz, é a diferença de gastar dinheiro do nosso bolso ou do bolso do parceiro. Há outro elemento nefasto. As coisas funcionam bem quando a relação entre as direções do museu e o IPM é ótima. Se existem tensões, o museu é prejudicado. E a jornalista pergunta, tudo depende de uma relação pessoal de simpatia. E o Luís responde, claro, o que não é nada saudável. Vejam bem a importância disto. Claro, o que não é nada saudável. Vai por aí fora a resposta e termina com esta resposta a esta pergunta. É um diretor com autonomia? Sim, devido à excelente relação com a hierarquia. Formalmente, não. Isto é algo fundamental para mim, porque eu retenho sempre a frase que o Luís me disse dos primeiros dias de trabalho, um conselho, uma frase, uma reflexão sobre ele próprio. Eu vejo sempre esta frase como uma reflexão sobre ele próprio, e ao longo da levar a mal que eu partilho aqui, foi, António, tu tens que recolocar o museu no centro do despacho. Não é uma frase, tu tens que ir lamber botas. É completamente diferente disso. Não, tu tens que recolocar o museu no centro do despacho. E isso é uma frase absoluta coerência estratégica com esta frase de 1997. Portanto, alguém que consegue perceber que o seu comportamento, que a sua defesa de um conjunto de causas implica, por outro lado, a reposição de um posicionamento institucional da instituição que dirige, a ausência ou a falta, não, falta, neste caso, que implica depois uma presença, e é esse o conselho que dá. E eu sublinho, aliás, em várias conversas que temos tido, sublinho sempre esta ideia de Luís, muitas vezes, poder estar a afirmar algo sobre o qual pensou profundamente e que recoloca, antes de depois, em cima da mesa, como um statement que tem coerência. E, portanto, eu quis recordar este episódio aqui. Para terminar, com o seguinte. Há algo que não foi dito por ninguém, nem pode ser dito por ninguém. Só pode ser eu a dizê-lo. Eu sou o diretor que assume funções em 2012 e que convive com o anterior diretor, de 17 anos, até convive formalmente, vamos tirar a parte da amizade agora, convive formalmente com o anterior diretor até o dia 1 de novembro de 2021. E do ponto de vista formal, eu não tenho nada a dizer. Eu colaborei, e o antigo diretor colaborou comigo, impecavelmente, ao longo desta quase década. E isso, sendo raro em Portugal, é uma prova maior, não do meu posicionamento, mas, acreditem, da maturidade desta instituição e desta equipa, que nunca explorou, nem podia, nós não permitiríamos, mas nunca explorou divisões entre os dois. Mas, para além disso, da relevância, na minha opinião, da posição do Luís Raposo. Porque, se eu, sendo mais jovem, posso ser mais plástico, até porque chego à sua casa, o Luís Raposo era o diretor que não só me entregava a chave, como era o diretor que estaria na sala e no gabinete dele, sempre disponível para uma conversa, para uma confidência, para uma troca de opiniões, para um aviso, para uma conversa matinal acompanhada de um café. Dentro da nossa própria intimidade enquanto colegas, mas fundamentalmente, não se pode esquecer disso, que ninguém que olhe para o Luís Raposo não é só técnico deste museu, é diretor deste museu. O Luís Raposo, juntamente com o Dr. Francisco Alves, são os dois que ocupam,
maior número de anos a seguir a Leite Vasconcelos e Manuel Heleno, que são imbatíveis nos seus 70 anos, 36 um e 34 outros. Isso é imbatível, é impossível hoje de acontecer. Tinha que a pessoa entrar cedíssima aqui no museu e não é possível. Portanto, gostaria de chamar a atenção para este facto. Só eu posso testemunhar. Não é possível escrevê-lo, ninguém pode dizer, não há nenhuma apresentação em que ninguém possa falar disto, a não ser eu. E, portanto, eu gostaria de terminar, não enaltecendo o meu lado na relação com o Luís Raposo, porque isso não faz sentido, mas enaltecer algo que para mim foi uma lição, que é o posicionamento do diretor em face da chegada de um novo diretor. E isso, nós os dois, que vivemos isso ao longo destes anos, sabemos muito bem o rigor, o equilíbrio, a convivialidade magnífica. Isto não é uma conversa de despedida ou de lançamento de livro ou porque estamos em público. Não. Era o exemplo dado aqui ao longo de 9 anos. E eu acho que isso foi um fator importantíssimo para a história da casa. Desculpa, não vou tirar isto um bocadinho. Nós temos, no passado, por exemplo, exemplos menos bons no relacionamento entre dois diretores. Não vale a pena falar disso, mas é conhecido alguma coisa que o professor Manuel Heleno escreveu do professor Leite Vasconcelos. E o legado que fica destes 9 anos é, além do legado que fica da direção de Luís Raposo, é este legado magnífico de exemplo que eu espero que perdure no ADN do Museu Nacional de Arqueologia, com eles ou com elas, permita-me, professor Encarnação, mas pode haver mulheres diretoras no valor, e é bom que haja, com eles ou com elas, ao longo do resto da vida do Museu Nacional de Arqueologia, que se prevê que seja muito largo. Portanto, a perguntas como Luís Raposo não faz falta no Museu Nacional de Arqueologia, ou Luís Raposo não vai andar por aí, a resposta é obviamente aquela que ele deu. Como é que poderia ser de outra maneira? Se esta casa cultiva o espírito constante, e eu faço também como ele fez, prova maior foram as comemorações, e todos fazemos, cultiva a ideia de que, sendo uma casa de memória, parte da sua relevância assenta na história da própria casa. Nós não somos leitianos porque nos convém, nós somos leitianos porque se respira um modo de estar dentro desta casa. Claro que a comunidade leitiana é muito vasta. Podia estar aqui o professor Ivo Cruz, podia estar aqui o José Cardim Ribeiro, o professor Encarnação está aqui, estão aqui muitos outros que poderiam ser apelidados de leitianos. Agora, essa dimensão da história do museu, que é uma dimensão que nós usamos no dia-a-dia para afirmar o Museu Nacional de Arqueologia, digo eu, muitas vezes, mais nacional que todos os museus nacionais, tem que ser vivida. E para vivê-la é preciso, em momentos-chave, como foi aquele que nós vivemos, momentos históricos-chave, como aquele que vivemos, fazer a diferença. E nós os dois, e eu digo mais tu que eu, permito-me, fizemos a diferença. Fizemos a diferença. Portanto, eu acho que os dois juntos demos um grande exemplo de saber estar, de sentido de Estado, se me permitem, sentido de Estado, se me permitem, a este período dos 9 anos que trabalhámos, quase 10, que estivemos juntos e muito bem juntos. Portanto, eu, como imaginam, estou satisfeitíssimo por ser a pessoa que está na cadeira do Luís, na altura em que o Luís se aposenta. Sobre o livro, para terminar mesmo. Há muitos anos, também com a Colibri, como a professora Encarnação não ousou falar disto, falo eu. Há muitos anos, eu não costumo dar muito de coisas do passado, porque não devo, mas esta vez vou usar, porque o momento existe. Há muitos anos, também com o livro da Colibri, que o professor Encarnação há pouco aflorou quando disse a Colibri é a minha editora. É um livro Cantinhos de Cascais. Teve 13 edições. Cantinhos de Cascais, Recantos de Cascais. Nós convidámos o atual Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, une-nos aos 3 a mesma terra, e convidámos o professor Marcelo Rebelo de Sousa para lançar um dos livros. Uma tarde de afetos, como hoje aqui, e o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é um grande leitor e um leitor arguto, disse sobre um livro do professor Encarnação a mesma coisa que eu vou dizer do livro de Luís Raposo. Este livro é essencial,
por algo que não foi dito aqui também com isto. É essencial, porque aqui compila-se um conjunto de artigos que muitas vezes nós queremos ter, mas que não podemos ter porque ficou naquela pasta, ficou na outra pasta, perdemos o artigo, era tão interessante, guardámos tão bem que não sabemos onde está, e aqui agora está tudo reunido. Eu vou passar, por exemplo, a deitar fora alguns recortes que tinha que não preciso, hoje está aqui, basta assinalar. E depois deu-nos um conselho à assistência. Leiam cada um destes artigos que foram escritos separadamente. Leiam-nos separadamente também. E pensem sobre eles, porque é muito relevante para o nosso dia-a-dia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.